Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Braddock Show, já deixando os créditos ao canal do Braddock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E pessoal, não se esqueçam de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora para o conteúdo. Sobre declarações do pastor Silas Malafaia. Como você deve ter visto aí nas últimas horas, o pastor Silas Malafaia concedeu uma entrevista à Globo News, reiterando os ataques que ele fez a Jair Bolsonaro no começo da semana, naquela entrevista a Mônica Bergamo. E hoje ainda tivemos um outro episódio muito desagradável envolvendo o Pittoli. O Malafaia enviou um áudio ao Alexandre Pittoli, que exibiu esse áudio na íntegra e rebateu lá na Auriverde Brasil. Aliás, se você não viu isso, corre lá no canal da Auriverde, você vai poder ver depois, quando terminar o Braddock, exatamente do que a gente está falando aqui. E para começar a conversa, a gente vai trazer aqui a fala do Malafaia na Globo News. Veja só o que o pastor disse na entrevista à Globo News. Será que a gente tem aí, Cláudio, o trecho dessa entrevista? Pastor, boa tarde, Ana Flor aqui em Brasília. O senhor, inclusive, cita nessa conversa com Bolsonaro duas passagens bíblicas bastante fortes. Quando Jesus entra em Jerusalém, o povo aclama, e depois, quando o próprio povo pede para que ele seja crucificado. O senhor cita isso na conversa com Bolsonaro. Quer dizer, nessa meia-culpa que a direita está fazendo, já existe uma visão de que o ex-presidente Bolsonaro ajudou, de certa maneira, a rachar a direita? Ele sofre já críticas? Também é nesse sentido essa mensagem que o senhor manda ao ex-presidente? Ana Flor, quero ser honesto com você, não tem direita rachada. Anote o que eu estou te falando. Não tem direita rachada. Onde não existe controvérsias de opinião, eu fico com medo. Eu fico com medo. O que está acontecendo? Todo mundo é igual gado que não pensa, que não para. Não. A direita não está rachada. A direita vai junta contra qualquer cara da esquerda. A direita vai. Não adianta agora bolinhos, paz e amor para convencer evangélicos e o eleitorado que não pertence a essa bolha de Bolsonaro. Não vai adiantar. Sabe por quê? Lula, ano passado, no Foro de São Paulo, deu uma declaração que é o pensamento da esquerda. Está aí para todo mundo, está na internet. Ele declarou em alto e bom som. Tá? Ele disse aquilo que historicamente combatemos: costumes, família e pátria. Então, bolos da esquerda, PSOL, isso é histórico. Então, o povo vai fazer uma escolha. Se você é contra costumes, se você é contra a família, se você é contra a pátria, vota em Boulos e na esquerda. Se você é a favor de costumes, da família e da pátria, vota na direita. A direita não está dividida. Ela vai junto, unida. Onde tiver direita e esquerda, nós vamos estar tudo junto. Certo? Agora, isso tem que acontecer até para a maturidade. Porque quando você tem um líder forte, como, por exemplo, Lula na esquerda e Bolsonaro na direita, que são lideranças fortes, eles precisam de crítica, até para melhorar. Então, hoje, ficam esses camaradas aí querendo aparecer e tirar proveito e lacrar alguma coisa. Alguns são candidatos a deputado federal, aí largaram o aço em mim, largaram o aço porque eu fui contra Pablo Marçal, e agora largaram o aço por causa dessa minha palavra. Então, a direita, sei o que eu estou fazendo. Choque de realidade para a gente pensar e melhorar a nossa ação. Pastor, queria perguntar para o senhor rapidamente, na nossa última pergunta, sobre o governador Tarcísio de Freitas. O senhor faz elogios a ele. Eu queria saber se o senhor o vê como o nome que deve disputar a presidência da República em 2026, ou se o senhor acha que a unidade deve ser em torno de Bolsonaro, que está neste momento inelegível. Bem, que pergunta bacana e interessante, Júlia, você está fazendo. É o seguinte: eu não posso acreditar na possibilidade do Supremo Tribunal Federal manter a inegibilidade de Bolsonaro, e digo por quê. Lula foi condenado em todas as instâncias por unanimidade por crime. O STF, por 6-5, não deu habeas corpus a ele, então condenou.
Depois dele preso, os advogados entraram no STF e a segunda turma não liberou ele. Depois, então, Fachin, cabo eleitoral de Dilma, deu uma canetada a favor dele e todo mundo acompanhou. Agora vamos lá. Inexigibilidade de Bolsonaro, sustentada em duas coisas. Número um, que ele reuniu embaixadores para falar contra a santa, imaculada, idolatrada urna eletrônica. Primeiro, que é prerrogativa do presidente convocar embaixadores. Segundo, e essa aqui é interessante, uso do poder político e econômico no 7 de setembro. Quem pagou o trio fui eu. E o 7 de setembro não foi feito no mesmo lugar da parada. Então, o Supremo Tribunal Federal, se mantiver a inexigibilidade de Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal virou partido político. Porque se Lula, condenado por crimes com sobejas provas, foi liberado, então Bolsonaro não vai ser? Então essa possibilidade é zero. Porque eu tenho certeza que o senso crítico de justiça dos ministros do STF vão liberar Bolsonaro. E Bolsonaro liberado, eu, Tarcísio e tantos outros vamos apoiar ele. É essa a questão. E olha, foi mais ou menos nessa tônica a fala do pastor Silas Malafaia no ataque que ele fez hoje ao Pitoli lá na Ouro Verde, se gabando de estar dando um choque de realidade na direita. E eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente, Pitoli, sobre isso e conseguiu entender, afinal de contas, as motivações do Silas, por que a gente teve esse episódio tão desagradável, por que ele dirigiu aquelas palavras tão grosseiras para quem perdeu, nem vou entrar no mérito. Conseguiu entender, Pitoli? Na verdade, Brown, o que aconteceu é que hoje, por volta de 8h40 da manhã, já na abertura do meu programa, do Jornal da Ouro Verde, eu fiz uma contextualização numa cronologia, em especial desta semana, né, que começa com Malafaia, com a Mônica Bergamo na Folha, fazendo todos aqueles disparos. E aí teve algumas publicações do pastor Silas Malafaia, por exemplo, aviso, e aí ele diz que ele se entendeu com o presidente Bolsonaro, um recado para os bolsominions, viúvas do Pablo Marçal. Aí teve na sequência aquela fala dele ainda tratando do Instituto Paraná, que o diretor falou com ele, aquela coisa toda. Aí o Instituto Paraná Pesquisa, na pessoa do diretor, diz que, olha, eu nunca conversei com o Malafaia, não teve nenhuma conversa nesse sentido. E teve a cereja do bolo, que foi essa entrevista à Globo News. Aí, Brown, o que eu tentei foi contextualizar, porque depois o Bolsonaro falou comigo ontem no Jornal da Ouro Verde, por mais de 1h30, e no meio dessa conversa ele diz, olha, eu não falei com o Malafaia depois do episódio da segunda-feira. Depois da entrevista à Mônica Bergamo, ele não falou comigo sequer pelo telefone. E o Malafaia disse que se entendeu com o Bolsonaro. Aí o Malafaia diz, enfim, essa construção não foi boa nessa semana do ponto de vista da construção da verdade. E eu fiz esse questionamento ao Malafaia. Eu falei assim, olha, desculpa, mas tem mentira. Então, onde tem mentira, tem um mentiroso. Enfim, eu coloquei a minha opinião, Brown, diante da informação. Foi dessa forma que eu tratei. Aí, por volta das 11h20 da manhã, eu recebi um áudio de 5 minutos e 51 segundos, e embaixo do áudio tinha um desafio para eu ouvir inteiro, se eu tinha coragem de ouvir até o final, né, que ele estava me desafiando, enfim. E como eu estava no ar ao vivo, eu tomei a decisão de colocar aquele áudio na íntegra, sem cortes, e eu vi junto com a minha audiência. Né? Tomei essa decisão. E ali o que me assustou foi a postura, né? A postura do Silas, porque eu não vi postura de pastor ali, né? Foi a postura do Silas, o pastor eu não vi. Aliás, eu peço para que ele reveja os seus conceitos do ponto de vista dos ataques que fez. Não a mim, viu, Brown? Eu sou um velho já estou com o couro grosso, mas, poxa vida, atacou um garoto de 22 anos, né, um garoto que eu considero uma espécie de extinção, assim como você, Brown, começou garoto também, né, que tem o teu sucesso, já conquistou os teus prêmios. O João Victor Teófilo, que trabalha comigo, é um garoto de 22 anos, né, atacado, ofendido, enfim. Então, acho que, na verdade, Brown, o que sobra disso hoje para mim em especial, a gente tentar entender esse ataque, um ataque desmedido, um ataque vil, desnecessário. Só que eu vou para a paz. Se fosse por mim, Brown, vamos pro pau, vou até o fim, sabe? Quer me desafiar, praça pública, sabe? Bang bang italiana. Por mim, tudo bem. Mas eu preciso pensar em alguém que está sofrendo ataques desmedidos, né, e descontrolados desse cidadão já há algum tempo, que é o próprio presidente Bolsonaro. Então, em nome do presidente Bolsonaro, eu tomo uma decisão que é de aquietar, tentar buscar, não simplesmente esquecer o que aconteceu, mas acho que mostrar para o Silas o seguinte: você está com uma postura,
que questionam o presidente Bolsonaro dentro de um território que eu não considero um território amigo, que é a Folha de São Paulo com a Mônica Bergamo, né, e agora quer me desafiar para, em algum momento, o Bolsonaro tem que se posicionar. Em algum momento, o Bolsonaro tem que falar, não, eu penso assim, eu penso assado, o Malafaia está certo, o Pitório está errado. Nem sei se isso chegaria a esse ponto, mas, enfim, entendo eu que o meu papel agora é dizer assim, Malafaia, valeu. Não vou entrar em desafio, não vou entrar em bang-bang, não vou entrar em duelo, que eu acho desnecessário, mesmo porque a gente tem algo a preservar, que é a direita do Brasil. Agora, o que ficou para nós é um pastor que usou das palavras que o pastor Silas Malafaia usou, viu, Brão? E olha, você está recebendo aqui, Pitório, o carinho da nossa audiência, estava lendo aqui algumas das mensagens no chat e em peso uma onda aí de solidariedade, de mensagens positivas em direção a você, Pitório. Receba aí todo o carinho do nosso chat, faço questão de transmitir isso. Constant, queria te ouvir também sobre esse episódio. Bom, em primeiro lugar, vou prestar também minha solidariedade ao Pitório, que foi alvo de ataques raivosos, né, do pastor, que deveria levar mais em consideração, na minha opinião, o maior legado de Jesus Cristo, que é a caritas, né? A caridade. O pastor anda muito raivoso, né? E não sei, atirando para tudo que é lado. Eu acho que ele devia realmente parar um pouco e deixar a poeira baixar. Ele atacou o Nicolas Ferreira, por exemplo, quase de forma gratuita. O Nicolas é uma jovem liderança da direita no país, um ativo, né? Um patrimônio da direita no Brasil e que foi fundamental para as eleições municipais, rodando o país, assim como o próprio Bolsonaro, inspirado pelo Bolsonaro, que foi muito importante também. Então teve ali uma rusga por conta de São Paulo, que realmente o partido meio que forçou a barra para o Bolsonaro escolher um cavalo manco de esquerda. Ninguém se empolga com o Nunes. Agora que só restou o Nunes ou o Boulos, não tem a menor dúvida que todo mundo tem que ir no voto anti-Boulos. Eu não vou ficar dando uma de isentão e voto Lulo, né? Mas antes havia uma possibilidade, pelo menos, de criticar essa postura. E o mesmo Silas que acusou o Bolsonaro de ser um líder frouxo nesse sentido, covarde, e dividir a direita, estava levando esse tipo de recado para Mônica Bergamo, a amiga do Dirceu. Né? Então, como assim? É incoerente. É muito incoerente a postura do pastor. Acho que essa questão do Marçal realmente dominou as emoções do pastor Silas Malafaia, turvando um pouco a razão, digamos assim. O Marçal alugou um triplex na cabeça do Silas Malafaia, que ficou dia e noite obcecado em bater no ex-coach, né? Enquanto que a discussão do Brasil era outra. E de novo, né, a premissa que ele coloca ali para não responder exatamente a pergunta é de que o Bolsonaro vai ser tornado elegível novamente, que ele acredita no bom senso, senão o Supremo virou um partido político. Bom, eu tenho mais notícias para isso. Ele já é um partido político há muito tempo, eu não tenho essa esperança que ele tem, e eu acho que ele também não tem muita. Então ele está dizendo isso para dizer que, não, claro que se fosse o Bolsonaro, eu disse que apoiaria, mas vamos de Tarcísio. Né? Então, assim, está me parecendo, olhando de fora, que o Silas Malafaia, assim como o Kassab, eles estão lutando com muito empenho para criar, sim, uma divisão na direita e colocar meio que a fórceps o Tarcísio como a liderança da direita, enquanto todo mundo sabe que não é o Tarcísio, é o Bolsonaro. O Tarcísio até se mostra bem leal a Bolsonaro perante o público, né? Talvez não tanto nos valores, né? Na forma de peitar esse sistema, porque é alguém que elogia o STF, que diz que o STF é o guardião da Constituição, da democracia, vai até Lisboa, na Gilmar Palusa, para elogiar esse pessoal. Então isso não é muito condizente com quem entende que o grande problema do Brasil hoje é o abuso de poder do Supremo, e nós vamos ter uma pauta boa sobre isso hoje, que é a tentativa de reformar esse troço, e que está sendo recebida pelo sistema como golpismo, né? Como vendetta, como vingança, uma coisa horrorosa. Não pode mais falar que tem abuso de poder no Supremo, que isso é atacar a instituição. Meu Deus do céu, aí fecha o Congresso. Então, a coisa está acontecendo, está esquisita, e o Silas Malafaia parece estar jogando contra. É a impressão que dá, né? Então, bola fora. Eu falando isso, posso atrair para mim a fúria dele, né? Mas não tenho medo disso, não tenho medo de ninguém, né? De quem quer que seja. Eu falo aquilo que eu penso, eu dou minha opinião, eu sou pago para isso, eu sou um analista independente, eu não tenho curral eleitoral, eu não tenho igreja,
eu não tenho secto, eu não tenho nada. Eu tenho meus seguidores que gostam de ouvir minhas análises, porque consideram que são análises sinceras e independentes como são. E eu vou sempre fazer a minha análise, dou a quem doer. Às vezes vai incomodar algum, posso discordar de outro, paciência. Mas eu estou vendo a atitude do pastor Silas Malafaia como exagerada e... É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. PT decide repassar 15 milhões à campanha de bolos no segundo turno. Em todo o país, candidatos petistas devem ter 27,6 milhões disponíveis para a segunda fase da corrida eleitoral. Em reunião realizada na manhã desta quarta-feira, a liderança do PT decidiu destinar mais de 15 milhões para o segundo turno da campanha de Guilherme Boulos. Em São Paulo, esse montante representa metade do valor que o partido repassou para ele no primeiro turno, quando Boulos e sua vice-petista Marta Suplicy receberam 30 milhões para a disputa. Segundo a direção do partido, os candidatos petistas que ainda estão concorrendo nas eleições terão à disposição 27,6 milhões do fundo eleitoral. Ao todo, 13 candidatos do PT seguem na disputa para prefeituras ao redor do país, nas capitais, e o partido concorre em Fortaleza, Cuiabá, Natal e Porto Alegre. Até o momento, Boulos lidera os gastos eleitorais de 2024 e sua campanha política já é a mais cara do país. Somando os repasses do PT e as doações recebidas, o candidato do PSOL declarou à Justiça Eleitoral ter arrecadado pouco mais de 44 milhões. Em segundo lugar, o atual prefeito Ricardo Nunes declarou 22 milhões, seguido por Tabata Amaral com aproximadamente 14 milhões. Fugir do regime comunista em busca de liberdade, diz cubana eleita sob apoio de Bolsonaro. Nova parlamentar é um dos nomes do Partido Liberal na capital paulista, que conseguiu 6 cadeiras. Zoe Martins, de 25 anos, tornou-se a primeira cubana eleita para a Câmara Municipal de São Paulo, representando o PL com 60 mil votos. Ela ocupou a 13ª posição entre os candidatos mais votados nas eleições deste domingo. Bolsonarista e ex-comentarista da Jovem Pan, Zoe construiu sua carreira política e midiática com críticas e denúncias contra o regime cubano e a esquerda brasileira, resultando em mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!